Olá pessoal, nessa aula a gente vai começar a aplicar alguns conceitos que a gente viu sobre os 12 princípios básicos da animação no nosso Maya. A gente vai começar a fazer algumas animações bem simples de teste realmente, para realmente ver como que a gente pode usar essas ferramentas esses conceitos, desculpa, de animação, da animação clássica, que é a animação 2D, no Maya, que é a animação em 3D. Então, o primeiro teste que a gente vai fazer é do Squash Stretch, que é quando a bolinha ela bate no chão, ela vai ter alongamento, ou então ela vai dar um engordamentozinho. Engordamento, essa foi boa, hein? E a gente também vai ver uma questão que é a questão do timing, que é quando ela vai picar, ela precisa ter um timing legal. Então, ó, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é uma bolinha. Oba, uma esfera. A gente vai marcar nela aqui, por exemplo, o valor dela como zero. A gente vai colocar ela aqui um pouquinho para cima. Então a gente vai pôr aqui 1, por exemplo, que é o valor dela quando ela está no chão, ok? Então eu vou marcar agora no início somente um keyframe no Translate em Y. Então a gente pode vir aqui também no nosso Graph Editor, vocês vão acompanhando o que está acontecendo. Nosso Graph Editor vai mostrar para a gente a animação que eu estou criando. Olha, o que a gente vai fazer aqui agora? Marca um keyframe aqui, vamos dizer que a gente vai animar 30 frames. Então, a gente põe aqui nosso timeline 30 frames. A gente vai começar a marcar o keyframe. O primeiro keyframe aqui no frame 1, a gente marca aqui o translate em Y em 1, keyframe. Ok, no 30 a gente marca o mesmo keyframe. E agora no meio dele aqui, que é o 15, a gente vai colocar ele um pouquinho mais alto. Então a gente põe aqui um pouquinho mais alto é a bolinha. Vamos dizer que ela vai subir 10 unidades. Então aqui ela ficou numa altura boa para a gente trabalhar. Marca um keyframe. Aqui eu nem precisaria marcar o keyframe, porque reparem, então, talvez não dá para ver por causa do vídeo, mas o meu auto key está ligado. Eu vou desligar o auto key só para não confundir a gente, tá? Então, marco mais um keyframe. A gente vai ver que no nosso translate em Y do nosso gráfico, a bolinha ficou assim, ó, desse jeito, que ela tem essa ondulação da maneira padrão que o Maya cria os frames para a gente, né? Então, olha, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é que a gente no nossa animação, ela está super igualzinha, assim, a gente não está sentindo nada de diferente nela que possa dizer que ela está bem animada, porque ela está somente fazendo a interpolação bem robóticazinha, digamos assim, dos nossos frames, ok? Então, agora eu vou fazer uma outra esfera que não aqui do lado dessa, então vou fazer um duplicate dessa esferinha, tá? Essa segunda esfera aqui a gente já vai colocar ela, por exemplo, 3 de unidades lateral. E vamos fazer a mesma animação nela, é super rápido, ok? Keyframe, keyframe, e agora aqui no 15 ela vai estar no valor 10 keyframe. Agora eu vou modificar aqui as curvas dessa esfera para a gente comparar ela com a primeira e ver a diferença entre uma e a outra. Tá? A diferença que eu vou fazer agora, a primeira diferença, é mexer na nossa curva na questão do tempo. Porque se a gente for reparar no Maya, o tempo ele é essa linha aqui, ó, dos frames. E esse valor aqui é o valor da altura que ele está movendo lá, né? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, olha o truque. Se eu pego uma tangente daqui do lateral dessa curva e faço ela fazer assim, ó, para cima, vocês vão ver que o valor vai mudar mais rápido no tempo. Então, a gente rapidamente vai subir e depois vai descer. Vamos ver o teste quando ele vai subir, ó. Ele sobe com um tempo mais rápido do que o tempo que a gente tinha lá. Então, esse conceito é o conceito do time. Lembrando que a mesma coisa a gente pode fazer quando ele desce. Então, quando ele descer, eu posso pegar a tangente dele e fazer ele virar assim, ó. Isso vai dar uma impressão muito legal, porque ele sobe e desce. Aí deu uma impressão de como se ele estivesse pulando, né? Porque ele bate no chão, já volta no frame, ele volta no frame inicial e volta a subir. Então, essa ideia de time é muito importante. Todo objeto que respeita a gravitação, a gravidade
simulando a gravidade real, ele em cima ele vai dar aquela paradinha e depois ele desce, e se ele picar ele sobe, desce. Então isso daqui é um primeiro movimento que a gente pode fazer através somente da curva, onde a gente tem essa visão de que ele subiu e desceu, tá? Então eu vou duplicar esse objeto novamente, que é essa nossa esferinha, vou colocar ele aqui mais para frente um pouquinho. Vou repetir os nossos keyframes, é bem rápido, não se preocupe, a gente vai aqui selecionando os nossos keys e eu vou replicar a mesma curva que a gente tem aqui no outro para esse, tá? Então, digamos que a gente tem praticamente a mesma curva, não vai ficar idêntico porque eles estão, eu estou fazendo aqui no olho, né? Essa mudança, então não ficou muito idêntico, não. Mas não se preocupe, é uma maneira didática de se trabalhar. Ó, o que eu vou fazer agora nessa esfera, que é a segunda animação aqui? Eu vou agora criar nela a impressão de squash e stretch que a gente tinha, que a gente viu nos princípios, que é quando ele está em velocidade ele tem que esticar e quando ele está compresso, né, ele tem que dar aquela amassada quando ele tromba, por exemplo, em alguma coisa. Então o que eu vou fazer aqui é animar diretamente o scale dele, tá? Então o scale dele, por exemplo, no Y é o scale que eu vou usar o meu squash stretch e o scale em X e em Z, que são esses dois, é o que ele vai escalar assim, ó, mais para maior, digamos, e ele vai dar essa escaladinha menor, tá? Então vou voltar Ctrl Z só para a gente marcar os nossos primeiros keyframes. Só para não atrapalhar a esferinha como ela está igualzinha, bonitinha aqui, eu já vou no key lá em cima, vou marcar um keyframe aqui nos 3, que é o key nos 3 frames lá no valor de 15, que ele vai subir, ele vai voltar à forma inicial dele. Quando ele descer, ele estica. Quando ele subir, ele estica também. E quando ele bate no chão, ele tem que dar aquela amassadinha. Então, vamos lá. Quando ele está no chão agora, a gente vai ver, ó, ele vai marcar um keyframe dele um pouquinho mais esticado, que aqui eu posso pegar o meu scale, estico ele um pouquinho e coloco ele assim mais esmagadinho, tá? Então, digamos que ele está esmagado. Eu vou ensinar agora para vocês que eu vou marcar um set keyframe nesse valor e para eu não mudar daqui para lá o que está movendo aqui, eu posso vir com o botão do meio do mouse e manter a mesma pose que ele tem. Se eu clicar com o botão do meio do mouse no frame 30, por exemplo, se eu clicar no frame 30, que deveria estar com um valor de 1, porque ele passa aqui pelo 1 aqui, ó, ele mantém o mesmo valor. Então, cliquei com o botão do meio, ele não altera nada. Aí, com o botão do meio, com o botão da direita, eu venho aqui, Key Selected, tá? Então, ele marcou 2 keys para a gente, ó, e o primeiro a gente já tinha, que era o 1. Tá? Então, se a gente for ver a nossa animação, olha lá o que aconteceu. Ele está esticando, engordando só lá embaixo. Ainda não é o que a gente quer, porque a gente quer dar uma visão agora para ele de que ele vai esticar realmente na hora dele dar a estirada, né, que a gente chama. Não sei se isso é mineiro demais. Ele dá uma estirada. Eu sou mineiro, então posso fazer essa piada. Ele vai, então, aqui, por exemplo, no meio do caminho dele, ele vai ter que esticar de uma forma em que ele... Opa, desculpa, eu peguei errado. Eu vou colocar um em todos e pego só o superior, por exemplo. Ele vai esticar e para ele manter o volume dele, ele tem que dar uma afinadinha nos outros dois, né? Então vamos dizer que ele vai dar esse movimento. Então eu marco um keyframe aqui para ele, Key Selected. A mesma coisa com o botão do meio do mouse, eu venho aqui no caso, posso pegar um no meio aqui, 21, por exemplo. Marco um outro keyframe lá. Então reparem que agora a nossa curva, olha lá o que está acontecendo. Ele estica e emagrece, estica e emagrece. Então vamos ver o que esse dá um resultado para a gente na nossa animação. Olha lá, ele ficou bem mais vivo, né? Só que ele ainda tem uma coisinha que a gente poderia melhorar. Uma coisinha que a gente poderia melhorar é fazer com que ele tivesse, por exemplo, ele desse essa esmagada só quando ele estivesse pertinho do chão. Porque olha, ele parece que ele está descendo e engordando no ar. Quando a gente passa aqui o frame, ó, ele desce, está esticado, está legal, está esticado. Mas quando ele vem para cá, ele já está gordinho, olha. Não era para ele ficar gordinho aqui, era para ele continuar esticado.
Então, o ideal que a gente pode fazer aqui é, por exemplo, pegar esse frame aqui, vem com o botão do meio aqui, até aqui, por exemplo, ó, no 27, e marca de novo o mesmo keyframe nos valores de scale. Aí vocês vão ver que ele, quando ele for descer, ó, ele vai esmagar só lá embaixo. Então, se a gente for ver agora passando o mouse, ó, ele vai descer, ele esticou, 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 esticou. Aí quando ele vai quase tocar no chão, ele esmaga. Aí o que é interessante, a gente pode pegar esse frame que ele está esmagadinho aqui, ó, puxar até um pouquinho mais para a direita, e a gente vê se vai dar um resultado mais legal ainda, ó. Mais legal ainda, tá vendo? Ele só está perdendo essa coisa de esticado, né? Quando ele só estica, 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 lá pertinho ele dá um baulado, aí ele volta e ele deveria esticar a mesma coisa para lá. Então o que a gente pode fazer é vir aqui com o botão do meio, vem aqui nesse frame, marca um outro set keyframe aqui, e a gente vai ver o resultado dele agora que ele está pertinho lá, que ele guardou essa força. Olha, tá bem interessante, a gente poderia talvez dar um ou dois frames aqui a mais disso, tá? E não se preocupem, isso daqui é somente um exemplo. Eu vou só soltar essas duas curvas aqui no meio. Para soltar elas, a gente vem aqui nesse valor aqui de spline, que é esse valor aqui, que é o segundo, tá? E spline ele vai fazer essa curvatura ficar mais, digamos, mais natural, tá? Então, olha lá, se a gente for ver, ele está bem mais bonito do que a primeira animação que a gente fez, da primeira bolinha. Eu vou desmarcar ela só para vocês verem o resultado assim mais ou menos na tela. Vou deixar selecionado para ver a curva. É bom porque vê o que a curva está fazendo, né? Então, ó, nessa aula a gente aplicou os conceitos da animação de timing e a animação também de squash stretch, tá? São dois conceitos super importantes que a gente pode aplicar numa própria bolinha mesmo, né? Não tem muito mistério, mas que a gente vendo o resultado assim fica bem mais bonito de se ver a animação. Parece que ela é mais viva mesmo. Então, essas são as ideias dos próximos vídeos dessa semana. Fazer alguns testezinhos de animação respeitando os princípios. Isso aí. Valeu!